Estamos começando mais um Garagem 77, hoje de uma forma diferente. Estou recebendo meu amigo Flávio Diniz aqui e outros amigos para prestar uma homenagem, aqui mais que merecida, a Lucas Moisés, filho do meu amigo Rafael, que não pôde vir. E é uma situação triste, a gente vai tentar conduzir da melhor forma. Para quem não sabe o ocorrido, na última sexta-feira, dia 24, um irresponsável bêbado avançou um carro na praça e atropelou Lucas Moisés, que lutou bravamente pela vida, mas Deus tinha um chamado para ele, assim a gente acredita. Sim. Até como uma forma de tentar confortar os nossos corações, né? E conversei com o Flávio Diniz, que é primo dele. Isso. Disse, Flávio, vamos fazer uma homenagem a Lucas e o estúdio está à sua disposição, você conduz aí, eu queria que você pode usar o estúdio e senão eu quero que você fique lá comigo, que talvez eu não consiga, talvez nem eu consiga, viu, Flávio? Vou ser bem sincero a você, porque a gente é pai também, e quando um pai perde um filho, todos nós sentimos, né? E quer um abraço aqui para Rafael, a mãe de Moisés também, para toda a família, e compartilhar desse sentimento de luto que todo mundo está sentindo, que a cidade inteira sentiu. Não é fácil, porque a gente se coloca no lugar de cada um. E quando eu soube da notícia e comecei a acompanhar pelo Instagram todo instante notícias dele, da situação, era nos meus filhos que eu pensava. Hoje aí tem uma moto e papai, hoje eu vou em Goianinha. Ele não tem toda essa habilidade. E aí só me vem na cabeça qual é a notícia que eu vou receber. Né? Quem é pai, né? Já pensa dessa Mas ao mesmo tempo eu tenho que deixar, porque a gente cria os filhos para o mundo, né? E o mundo está aí. Está todo mundo sujeito a situações difíceis que ninguém quer passar, mas muitas vezes a gente é obrigado a passar. Mas é isso. A gente vai estar recebendo aí uma turma bacana que conviveu aí com o Lucas e relatar, né, os momentos alegres, que daqui para frente é o que a gente vai ter que enfrentar. É lembrar dele, dos momentos bons, dos momentos alegres, da irreverência, da alegria que ele tinha e que conviveu com todos vocês. Eu não conhecia pessoalmente, eu sou amigo do pai dele, mas como eu disse, eu sou um pai e o pai absorve a dor de outro pai. Então, Flávio, eu queria que você apresentasse essa turma que está aqui, quem são, e depois a gente vai ouvir aqui o relato as lembranças, né, de Lucas, o quão bom ele foi, esse cometa que passou por aqui, chamado Lucas Moisés. Verdade. Olá, pessoal, me chamo Flávio Diniz, eu acho que a maioria de vocês me conhecem, né? Sou servidor público, amo a arte, a cultura, trabalho com arte, com cultura também. Um dos prazeres de Moisés também. Eu tenho orgulho de dizer que ele fez parte da minha vida, não como primo, não como afilhado, mas como parte de mim também. Então,
Eu costumo dizer que ele é um filho meu. Eu não tenho filho, mas eu tenho filhos. Eu tenho filhos, porque quando acontece algo com um deles, eu viro um gigante, eu me sinto um pai também. Então, para mim, também foi muito doloroso, sabe? Receber essa notícia e poder estar acompanhando de perto tudo, porque no momento do ocorrido, eu tinha terminado de fazer uma apresentação na igreja, na festa de Santana do Joaquim, e logo após eu recebi a notícia. Então, eu saí correndo para lá, pro ocorrido, e fiquei lá até o último minuto. Quando a SAMU saiu, eu peguei meu carro, fui atrás, por volta frente também, e até o último segundo. Então, assim, é bem doloroso mesmo, mas eu queria falar um pouquinho dele, da luz que ele tinha. Eu costumo dizer que Moisés era um menino diferenciado. Ele trazia muita luz, onde ele chegava era irreverente, onde ele chegava ele fazia diferença com essa pureza dele. Então, como você falou, meu amigo Edson, eu quero lembrar dele assim, dele alegre, dele sorridente, dele... Ele é um menino que quando me via, ele estava do outro lado da rua. Se ele me visse, ele voltava, como ele já fez várias vezes, ia lá, me dava um abraço e dizia, benção. Dava umas 3 vezes a bênção. Aí eu achava tão bonito isso. Aí eu falava, Deus te abençoe, meu menininho. Aí dava um cheiro na cabeça dele e ele ia. Mas eu quero lembrar de coisas boas, né? As meninas também têm vivências boas com ele também, né? O Elcio também na banda. Então, fala um pouquinho aí pra gente como foi o desenrolar de Moisés com vocês. Vocês fazem parte da banda, né? Banda marcial, é isso? O Elson, seu nome? Gabriele e Lauane. O microfone é de vocês. A gente fazíamos parte, mas hoje em dia a gente não faz mais, porque a gente não tinha como por conta da escola também, que era o dia todo e seria muito corrido. E ele também saiu também por isso, que de manhã ele estudava e à tarde ele trabalhava. E era até às 6 horas que ele trabalhava. E quando não saía, ainda tinha que ir para casa estudar, que ele estava fazendo curso. Então era muito corrido para ele. O Elcio? Vamos lá, né? Para mim falar de Lucas Moisés não é difícil. Lucas ele chegou na banda um pouco depois que a gente iniciou o trabalho, o ano passado. E aí ele chegou, os meninos me apresentaram ele, e uma das coisas que mais me chamou a atenção dele foi a educação. Muito educado. Ele chegou, se apresentou para mim, e a pergunta, né, que a gente sempre faz quando o integrante chega é qual instrumento você quer tocar. E 90% do pessoal que quer tocar em banda, né, quer tocar o famoso instrumento chamado repique. E ele foi diferente. Ele chegou e fez, eu quero tocar caixa. Eu estava disposto a estudar o instrumento, ele fez tudo. E ali, ele começou a estudar, e a evolução dele foi, assim, surpreendente. Surpreendente. Para mim, um dos melhores músicos que eu tinha na banda. E ele chegou para mim, certo dia, e disse, eu não vou mais poder fazer parte, porque tem escola, eu vou começar a trabalhar, ajudar meu pai, e por esse motivo eu não vou poder mais participar. Eu fiz tudo bem. E aí, antes de chegar aqui, né, eu peguei o celular, e aí, na hora que pedi para passar as coisas para Ayrton, aí eu, com o nome dele na cabeça, escrevi Moisés e tinha uma mensagem não aberta. E aí, a mensagem que estava era: muito obrigado pelos ensinamentos. E aí, eu sei que a gente foi para vários eventos juntos. E quando foi no sábado, os meninos conversando no grupo, e um integrante da gente comentou que eles estavam conversando na sexta-feira pela manhã, e que ele dizendo que ia entrar em contato comigo para entrar no novo projeto agora que a gente estava iniciando. E aí, uma das mensagens nossas no Instagram sempre prestativo, e eu pedi a camisa dele emprestada para a gente ir para um evento, e ele fez, me empreste sim. Ele foi lá em casa, deixou a camisa,
E eu fiquei com a camisa dele e eu pude devolver naquele dia. Então, assim, para mim, a gente olha para foto de Lucas e a gente não vê maldade nele. A gente vê uma pessoa pura e sempre prestativo. E quando foi eu mexendo nas nossas conversas, eu vi que tinha uma mensagem dele, já recente, ele dizendo que no que precisasse de ajuda para a banda, eu poderia contar com ele, que ele agora ia organizar o tempo dele para voltar. E aquilo ali, para mim, me quebrou, porque foram momentos que a gente passou e que, graças a Deus, eu consegui, eu pude fazer parte, né, dessa história, compartilhar ensinamentos com ele também, né, aprendizagem, a gente aprendeu coisas juntos, assim como eu pude também passar coisas para ele e aprender as coisas com ele também. Então, assim, para mim foi muito doloroso. No momento chegou mensagens e eu só tinha entendido que tinha acontecido ali, né, o acidente em si, mas que eu não sabia que tinha sido uma pessoa atingida. E meu primo estava no centro e ele ligou para mim. E desde a sexta-feira até os outros dias eu praticamente quase não estava dormindo mais, querendo saber notícia a todo momento. Infelizmente muitas notícias falsas começaram a circular e a gente ficava muito apreensivo. E hoje o que eu tenho para dizer é: ele não está entre nós, mas ele está dentro dos nossos corações. E isso é o que importa bastante também. Assim, a gente aprendeu com ele também, ele deixou muitos ensinamentos aqui. E um dos ensinamentos dele foi nunca perder a fé. A gente viu durante vários dias jovens na praça fazendo corrente de orações. E é uma coisa que raramente a gente vê no dia de hoje. Então, assim, ele nos ensinou a amar o próximo, ele nos ensinou, independente de atritos que muitos têm, ele ensinou que ninguém é melhor do que ninguém e a gente só tem um propósito aqui na Terra. Então, assim, foi guerreiro, muito, muito guerreiro. Assim, esse cara é incrível. Eu vendo uma fala de Rafael, né? Diante da dor da perda do filho, ele diz: olha o lado bom. Você está vendo uma cidade toda unida, né, em oração, em movimento. Nunca esperava ver isso aí pelo meu filho. Então, diante daquela dor da perda do filho, Rafael encontrou um lado positivo em toda a situação, como toda situação tem os dois lados. Eu achei muito, muito gigante de Rafael. Rafael, muito gigante de você e assim me quebrou também ouvir essa mensagem, né, que Rafael falou. E como você fala aí, né, a gente vendo muitas homenagens para Lucas e a gente começa, eu não o conhecia e a gente consegue enxergar nas fotos, nos vídeos, assim, que ele era um menino realmente 100% alegre, né? Esbanjava alegria nos momentos que estavam juntos aí, fosse na banda, fosse no teatro, fosse em tudo. Um vídeo que eu achei lindo, rapaz, ele do gatinho Do Leãozinho. Do Leãozinho lá do Mágico de Oz. Mágico de Oz. Cara, eu acho que o melhor personagem dele ali, ficou muito lindo. Ele era muito, muito icônico. Ele era mais esses personagens mais engraçados. Não é à toa que quando a gente ia escolher os personagens, ele queria esses mais icônicos e eu combinava muito para ele. Era o galinho de Moana, que Eduardo vai até falar um pouquinho sobre isso, que teve uma vivência com ele também. Teve o sapinho da Rainha de Copas também. Teve o Leão do Mágico de Oz, então ele é muito carinhoso. E você, moça? Qual é a recordação que vai deixar aí de Lucas? A lembrança que você vai... Que a gente vai querer guardar as lembranças boas deles. Boas, né? Ela não consegue falar. Ela vinha falando para mim né, não era Laone, que ele era muito
companheiro, ele sempre ia na casa, elas Sempre moram... quando a gente precisava, ele ia. Ele saía do trabalho e ficava lá horas conversando com a gente. E o pai dele ia embora de carro. E ele ia de bicicleta só para poder ficar lá com a gente. Tinha E vezes que ele ia andando pra casa, mas ficava lá com a gente. Aí eu lembro até no primeiro momento que ele disse assim, vou entrar pra banda. Eu disse, sério? Aí ele era que levava um bichinho assim, tipo uma madeira assim, redondinha, com amortecedor. Aí ficava assim e ficava lá, ensaiando estoque. Aí ele ficava ensaiando direto, porque ele disse assim, eu quero ser um dos melhores, porque o Lucas saiu das caixas, aí ele queria pegar a caixa dele. Aí ele ficava ensaiando. Aí eu lembro quando ele foi pela primeira vez lá. A caixa é qual? É aquele que fica sentado fazendo assim? É? Não? Eu não entendo muito. É qual? A caixa é um instrumento hoje que tem vários modelos. O que a gente usa é caixa tenor, uma caixa maior, com uma esteira embaixo, que ela dá um sonzinho mais seco. E aí... E como é que toca essa caixa? Duas baquetinhas, Tem um colete. tem um colete. Sim. Aí você coloca e você toca. Aí ficava tipo assim, era um bichinho, aí ele ficava ensaiando o estoque, porque tipo, como ele Pezinho queria de estudo. entrar. É o que parece um toquezinho do pianinho. Plim, 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 não. Não, aí é a lira. Rapaz, a gente entende, viu, Flávio? Aí ele ensaiando, ficava ensaiando. Até que ele conseguiu, né? Pegou o que ele queria. Eu acho que ele nem chegou a pegar de Lucas, eu acho que ele pegou outra. Foi. Mas também era boa. E ele ficou feliz por isso, porque ele ensaiava muito por isso e ele queria. Aí no primeiro desfile da gente, assim, pra viajar pra longe, eu acho que foi pra João Câmara. E tipo assim, chega ele ri alegre, porque era o primeiro desfile dele. Eu tenho até foto aqui dele, vídeo, essas coisas. Tipo assim, do sorriso na cara dele por ele estar fazendo aquilo que, tipo, ele tanto ensaiou pra isso, sabe? A satisfação, É. né? Então, ele tá Ele fazendo o que gostava. E quando ele ficou mais feliz, que foi no dia que a gente foi pra Barcelona, que é a competição que a gente ganhou. Ele ficou tão, tipo assim, tão feliz. Porque, tipo assim, ele entrou, tipo assim, com um propósito, né, de ser um dos melhores, e conseguiu. Era focado, né? Aham. Determinado. Muito. E, tipo assim, a irmã dele também participou por um tempo, só que por ela ser mais nova, ela não ia viajar com a gente. Aí só ia pra desfile aqui por perto. Enfim. Aí quando a gente ganhou, que a gente chegou em casa, foi até nesse dia que a gente tava lá. Aí, tipo, todo mundo na maior resenha no ônibus, ganhamos. Aí a gente falou, a gente já sabia, não sei o que. Aí ele, ai, tô tão feliz por isso, que, como é que se diz? Era o que a gente já esperava, né? Aí também, tipo, quando a gente ganhou, a gente ficou lá gritando Elso, jogando o Elso pra cima. A mesma maguinha assim, você quer ver jogar eu, viu? Não é muito difícil, não, né, Lázaro? Aí até que chegou um tempo que, tipo assim, teve recesso, né, que, tipo, todas as bandas pararam. Aí a gente começou a sair, a gente conversou sobre, ele disse, vou sair porque eu vou me ocupar, vou estudar, vou trabalhar. Eu disse, eu também vou sair, porque eu tô estudando até 3h30, aí eu tenho coisas pra fazer em casa. Aí ele disse, mas depois a gente entra, quando a gente se organizar, aí, enfim. O Lucas, ele não vai voltar, mas ele vai ficar no coração de cada um, né? De vocês, da gente, na lembrança. Agora deixa eu fazer uma pergunta aqui. Era namorador? Vocês que eram amiguinha dele aí? Era mais ou menos. É. Mais Ele pra era mais ou mais- mais pra menos? Mais no meio. Era esperto, era observador. A gente tenta puxar assim, mais descontraído, e é o que a gente vai lembrar dele, que é das resenhas, né? Essa dor, ela vai vir, aos poucos ela vai se transformar em saudade e boas lembranças. E eu quero agradecer a presença de vocês três aqui. Vamos trocar, que tem muita gente para passar por aqui hoje, não Muita gente tem? ainda, pessoal. Só para finalizar, Flavinho, no desfile cívico daqui de São José, que acredito que vai ser em outubro, né? Uhum. A gente tá montando, já vou falar a vocês a primeira mão, a gente tá montando uma homenagem para ele, certo?
E da parte da gente, da nossa banda, sempre que a gente for passar naquele trechinho ali, vai ser uma forma que vai ser uma parte homenageada para ele. E com forma de respeito a gente vai parar a banda. E naquele trechinho ali a gente não vai tocar. No desfile cívico daqui a gente vai fazer uma homenagem para ele, tá certo? Então vai ser naquele trechinho ali. Vai vir uma homenagem para ele. A gente vai mandar fazer uma faixa, o nome dele, uma foto dele e ver uma música para ele. Também. E haja coração, né? E a revelação. E ele também amava fazer música, né? Que Sim, ele tava com o Alexandre. Ele, inclusive, falou, Gabi, eu vou fazer uma música pra tu. Aí eu fiquei esperando. Tá. Ele fiquei esperando, só que aí ele não fez. Ele acabou brigando assim com um amigo dele e aí não fez. Mas ele produzia também, fazia sons. Ele gostava. Ele ficou muito feliz também, né? Quando conseguiu comprar e conseguiu as coisas dele, né? Aí, É a vida, faz parte. Mas é assim. Vamos trocar a turma agora? Vamos trocar. Obrigado, Muito viu, obrigada. vocês. Legal. Trocamos a turma agora a gente tá com a turma do Muay Thai. Rapaz, o Lucas era desenrolando, fazia de Era tudo, bravo, né? viu? Era bravo. Né? A gente tá recebendo aqui o teu nome? Yuri. Yuri, Eloá. Eloá e Dani. Ana, Dani. Dani. Bom, tá, a turma do Muay Thai que ele também fazia, né? Sim. A gente está relembrando os bons momentos de Lucas. Aqui a gente quer ouvir algumas passagens que ele teve com cada um de vocês. Né? Já fizemos aqui a abertura do programa, já falamos do ocorrido e agora a gente está relembrando, resgatando as boas memórias, porque é o que vai ficar de Lucas. Né? É assim que a gente quer lembrar dele. O Flávio, quando disse, Edson, fique lá comigo que eu não consigo não. Talvez eu sozinho também não iria conseguir. Ele pediu não. para mim conduzir o programa, eu disse, eu não consigo. Me ajude, amigo, que E aí a gente está aqui no mesmo barco. mesmo sendo assim, uma homenagem para ele, algo positivo, mas não tem como a gente não falar nele, não se emocionar, porque Não lembrar, não sentir saudade. Né? Falando em boas memórias, é impossível não lembrar dele e também não sorrir, certo? Porque Percebi isso já. quando ele chegava, ele já alegrava toda a turma, entendeu? No início, assim que ele chegou, eu convivi com ele durante um tempo não tão grande no Muay Thai, não faz tanto tempo, mas ele já se mostrou diferente dos outros, certo? Foi um menino que chegou tímido, ali no seu canto, como toda pessoa é chegando no lugar. Observadora, né? Observadora, curioso. Perguntava muito. E ele sempre tinha aquele interesse nos meninos que gostavam da competição. E eu percebia, ficava ali quietinho, e daí ele foi se soltando, se animando. Ele chegava bastante com um menino que eu chamo de Pezinho, mas todo mundo conhece como Eric. Sim. Só andava com ele. Quando chegava no Muay Thai, só chegava com ele. E daí, eu conversando com os dois ali, foi se soltando os dois, e eu percebi que os dois, muito parceiros, os dois eram meninos maravilhosos. Certo? Ele era fora de série, porque estava treinando ali, quando ele tinha dúvida, ele me chamava, perguntava. Um dos poucos a fazer isso. Perguntava como é que é isso, estou fazendo certo. Mostrava um interesse, né, compromisso. em evoluir. O interesse que ele tinha dentro do Muay Thai, eu vi que era grande. Ele queria crescer no Muay Thai, certo? E foi isso que faz encantar o professor. E foi isso que eu me encantei por ele, pela dedicação que ele tinha, o compromisso, o perguntar, vontade, o né? interesse que ele tinha. Ele veio através de mim, através de Dani. Foi Dani que trouxe ele, convidou bastante e ele foi. Quando chegou, foram os dias ali, poucos dias para ele se entomar, e quando tomou, a galera toda gostou dele, se encantou. Todo mundo gosta dele. E hoje eu treino com alguns meninos e até comentando com eles que ele fazer um podcast. E eu perguntei a eles, se vocês conseguem ter a lembrança triste com ele, eles me disseram, não, a gente só lembra de Moisés sorrindo. Porque ele fazia bastante sorrir. O que eu comentei aqui com a outra turma, que eu não o conhecia, mas a imagem que ele passava pelas fotos, pelos vídeos, era justamente essa. Aí eu acho que eu ia me dar muito bem com ele, porque eu acho que a gente tinha a mesma vibe, né, Flávio? ele é encantador. Infelizmente,
durante o acontecimento que teve, Sim. os meninos postaram uns vídeos dele treinando no Muay Thai, brincando, sorrindo com os meninos, junto com os meninos brincando. E eu tive com ele na terça-feira, na sexta aconteceu a fatalidade, na terça-feira que eu tive com ele, ele chegou em mim e comentou: o meu sonho é competir. Eu tenho a possibilidade de fazer isso. E eu disse para ele que ele ia conseguir tudo o que ele quisesse no mundo, só bastava a dedicação dele. Até relatei isso também na entrevista que eu fiz. Eu vi. E eu falei isso para ele e ele abriu a questão e disse: eu vou conseguir, você me ajuda, eu vou tentar vir em outros horários também treinar. Eu disse: com certeza, dou a maior força do mundo a você. E foi, quando aconteceu, foi só que eu lembrava, ficava, só remoe isso na minha mente. Quando eu lembro dele, só fica... Parou ali, né? Foi esse dia aí que me marcou, eu vou levar para sempre essa fala de Moisés. Que fique aí na memória os bons momentos dele, né? Bom, eu dei aula pra ele à noite e como nosso amigo falou, ele é um cara incrível, muito dedicado. Mesmo machucado, ele não queria parar de treinar. Teve um treino que ele estava com o joelho machucado e eu falei pra ele sair, ele não quis de jeito nenhum. Ele ficou fazendo lá do jeito dele. E... Ele tava machucado, mas tem o outro ainda, né? Exatamente. Bem Ele dessa falava: não, vibe. eu não vou desistir, eu vou até o final. E foi até o final, mesmo machucado, foi até o final. Ele não queria desistir de jeito nenhum. E como ele também falou comigo sobre a competição, que ele falou que queria competir, eu falei: né, você pode competir, é só você não desistir. Mas infelizmente... Né? Eu acho que o Dani me falou sobre um áudio que ele tinha mandado para o professor dele. Fiquei muito assim emocionado, justamente isso que você falou. Ele pedindo para me dedicar, me ver uns horários para me treinar e tal. Assim, não tem como a gente... Você já vê o interesse dele, né? De querer. Interesse. Né? E ele ficava mal quando eu não podia ir. Não, ele toda mandava vez mensagem. ele vinha muito me triste. avisar, ou hoje eu não vou poder ir, que eu vou trabalhar. Eu dizia: cara, sem problema, fique tranquilo, quando você puder vir, você venha. Mas ele ficava mal em faltar. Ele se cobrava Ele se demais, cobrava né? em faltar. Cobrava mesmo. Pra se você ver a cobrava. dedicação que ele tem. O Muay Thai de vocês fica onde? É localizado ali na Caminho do Bonfim, na Mazapa, Nízia Sim. Floresta. É um projeto social, uma associação transformando vidas, entendeu? É um projeto que não pede valor nem nada, tem outros projetos também, como jiu-jitsu, capoeira, mas o interesse dele foi diretamente no Muay Thai. Ele se apaixonou no Muay Thai. Entendeu? Eu digo que ele se apaixonou porque a gente via, era nítido, entendeu? O esforço, toda a cobrança que ele tinha em si mesmo para ir para o treino, a gente via que ele se apaixonou por aquele dali. Ele queria ir longe naquele dali. Não sei se queria ser lutador, mas ele tinha interesse. Ele prestava atenção, né? buscava, se interessava, perguntava. Foi por isso que eu tenho o Moisés como uma marca para mim. Entendeu? Ele me ensinou muita coisa também. Eu sou um jovem também, como ele, e além de ser meu aluno, ele foi um amigo, virou um amigo. Terminava o treino, ficava eu, o Eric, os outros meninos, a gente ficava brincando. Ele se tornou um laço de família, entendeu? E é muito doloroso, é muito difícil. Hoje eu cheguei para dar alguns meses lá, foi difícil entrar no tatame, certo? Mas é o que fica, as memórias boas com ele. É o que eu estava falando, é o que a gente tem que lembrar dele, é justamente esses momentos, né? Momentos São muito felizes, irreverentes, né? De Todos resenha. Todos sorrindo. Como falei, é impossível não lembrar dele e não sorrir. Eu acho que uma das maiores incentivadoras do que eu convivo com ela também, essa mocinha aqui, Dani. A gente faz a Paixão de Cristo, quando você citou, e a gente tem... Eu quero participar, viu? Vamos, já esteja convidado. Eu quero participar. E os ensaios da gente também são muito intensos, né, Dani? Você sabe, né? Eu pego muito assim a questão, não é só interpretação, a gente tem muito exercício, tem muito dinâmica de resistência, porque você está no palco, você tem que ter voz, você tem que ter gesticulação, você tem que ter Presença, todo né? um contexto. E Dani sempre falava no Muay Thai. Eu cheguei no Muay Thai hoje, foi assim, assado, e eu vi o interesse dele pelo Muay Thai. E Dani começou a chegar, e Dani, como é isso assim, assado? E ela ficava dizendo e dando dicas. Todo dia era uma novidade que Dani trazia do Muay Thai. Aí ele começou a se interessar, e ele, né, Dani? Era meu parceiro, Era parceiro. que a gente se conheceu na Paixão de Cristo. Foi. Primeiro ano que eu fiz, ele já estava, aí eu fiz o papel que ele fazia, né, Flavinho? Uhum. Aí eu falei: eu não vou conseguir. Flavinho, vai, você consegue. Eu digo: eu vou fazer um papel de homem, né? Disse, Aí ele disse: Dani, eu vou te ajudar. Aí eu: valeu, parceiro, né? Por parceria a gente ficou.
tudo. Quando ele chegou lá no Muay Thai, falei, parceirinho veio treinar. Aí ele falou, parceirinho, eu digo, é porque a gente já se conhece lá de fora. Aí ele que me ajudou. Ele disse assim, tu faz assim. A gente era os 3 discípulos, não era? Flávia? Ficava dormindo, quando Jesus não estava no monte, não era? Aí Eles eu tinham que fechava acordar. o olho, aí a gente tinha que acordar. Ele, acorda agora, parceirinho. Bora, parceirinho. Aí eu, Eles "Agora não, deitados, peraí, um falando peraí." com o outro. Era. Vai acordar agora? Aí eu, ele e Josimar. Aí fazia, calma, aí, parceirinho. É. Aí Josimar começava, aí Era sempre tirando onda, né? É. Muito. sempre. Sempre. No Muay Thai também, ele vinha, não era No Muay tirar Thai, combate no comigo. Muay Thai teve um episódio, todo sábado a gente faz uns combates, e ele teve um episódio dele tomou um chute de um lado de uma perna e sentiu o joelho. Foi. Aí eu disse, Moisés, você está bem? Ele olhou pra mim e disse, eu vou continuar, porque eu ainda tenho outro. Se eu tivesse lá, eu já tinha tirado onda. O Ronaldinho ficou com um dos joelhos e também ia ficar. Né? E é isso, entendeu? Moisés é isso. Rapaz, o Muay Thai eu sempre achei muito bacana, assim, acho que é pé e mão. Mão, pé, mão, joelho. Pé, mão, cotovelo. joelho. Cotovelo. Eu fui treinar. Eu acho muito bonito também. Eu fui treinar jiu-jitsu. Foi eu e a Ayrton, né? A gente treinamos um ano aí. Ele apanhou muito? Não, a Ayrton descontava as broncas que eu dava dentro de casa. Eu disse, agora aqui não é pai e filho, não. Aqui, Eu já ia perguntar. né? rapaz, quando eu via a cara de Ayrton, eu ficava com medo. Mas hoje eu sou o cara mais perigoso do jiu-jitsu. É? Eu sou faixa branca com 2 graduações que eu entrei, né? O mais perigoso. É, o mais perigoso. Faz de tudo, né? É o faixa branca com 2 graduações, graduação que chama, É, 2 2 graus. graus. 2 graus, dois graus. com 2 graus, que não treina. Pronto, imagina aí um faixa branca. Pronto, nessa associação que a gente participa, lá envolve outros projetos, como o jiu-jitsu, a capoeira, e é sempre procurando jovens. Esses jovens que estão largados no mundo, que não tem o que abranger para eles, certo? E a gente sempre está resgatando esses meninos, e sempre a mais incentivadora aqui chama mais realmente andando. Entendeu? Porque ela convive mais com meninos, ela participa das peças, e ela tem bastante contato. E Ela é em Marinho, hein? ela é Marinho. Exatamente, Marinho é meu pai. Sim, eu tava olhando pra você, eu esse menino pequeno. Marinho, meu amigo, mora ali perto também. Eu cresci na associação e ela quem salvou minha vida. Eu era uma criança doente, obesa, e o que eu aprendi de incentivo, de motivação, de lutar, é o que eu passo para os meninos hoje em dia, que eu ensinei bastante a ele também. Do jeito que eu formei essas duas aqui também, certo? E isso é o que a gente procura. Infelizmente acontece a fatalidade com Moisés, mas eu incentivei bastante ele, motivei bastante ele, sofri bastante, certo? Porque eu conversava demais com ele pessoalmente. Eu não gostava de conversar por WhatsApp, mas pessoalmente eu conversava com ele porque eu sempre gosto de estar dando como é que eu posso dizer, esses conselhos para não estar em caminhos errados. E eu nunca me preocupei com ele, eu vi nos olhos dele que ele não queria. Ele era uma pessoa, sabia o que ele sabia queria, o que né? ele queria, ele era centrado naquilo que ele queria. Ele era bastante focado na peça, bastante focado no Muay Thai, no trabalho. Acredito que ele trabalhava com o pai dele, é isso? É isso, Fabio? Tá trabalhando com a Rafael. Pronto, exatamente. E ele é muito uma criança muito focada nas coisas dele. Muito, muito mesmo. É um adolescente adulto. Ele era uma pessoa Cabeça à extraordinária. frente, né? Sempre exatamente. muito prestativo. Ele Sim. sempre queria dar sua contribuição lá em todo o episódio. Ele lembra que a gente montava as peças e ele dizia: Flávio, se tiver alguma coisa, se for fazer de madeira ou alguma banquinha, algum não sei o que, diga que eu faço. Eu digo que a gente vai precisar duas bancas. Exato. Aí Pronto, pode deixar lá, que a gente Yuri, qual dia que a gente precisa lavar tatame? Yuri, precisa arrumar esse material? Yuri, posso abrir a janela? Posso limpar ali aquele... Sempre perguntando o que tinha para fazer e como não tinha, inventava. Ali tá bagunçado, vou ajeitar aquele ali. Acho que Mas ele é bom era até pela inquieto, disciplina né? que eles Ele era inquieto, ele ficava procurando coisa, né? Sempre, sempre. Mas- Não é querer ser visto, mas é dele. Era dele, entendeu? Esse ser prestativo. Era dele mesmo, ele nasceu com isso. Bacana. Não é à toa que a gente viu uma cidade mobilizada Exato. aqui, Exatamente. né? Minha mãe, ela não teve nenhum contato com ele, mas quando ela ficou sabendo, ela sentiu. E minha mãe veio pra o velório dele, minha mãe chorou tanto. Tanto que ela... Não teve, acho que não teve Ela- uma que não... Nós que somos
Pessoas- né? Eu estava falando aqui, a gente se coloca no lugar do pai, da mãe. Pessoas que nunca viram ele, nem tiveram contato com ele, mas, cara, caíram, choraram. Muita gente passando mal no velório, muita gente chorando. Porque Eu tive foi lá no muito, velório, muito vi você nervoso. dando entrevista lá. Mas é isso que vai ficar, nas lembranças boas dele, né? E essa dor ela vai se transformar em saudade e em boas lembranças e em boas risadas. Sempre que vocês lembrarem dele, vocês não vão chorar daqui dentro, vocês só vão rir. Verdade. Mas rapaz, Lucas... Foi como eu já entrei aqui, entrei falando dele sorrindo. Porque é a lembrança que eu tenho dele. Na minha mente eu só venho ele sorrindo. Batendo no saco de pancada, caindo e sorrindo. Eu vi até uns vídeos dele. Eu não sabia que ele dava uns chutes assim. Saltando. Olha, pra você ver como é as pouco coisas. tempo, viu, que ele tinha de Eu treino. vi, acho que foi ontem, eu não sei que foi que postou, não sei se foi tu dando um saco de pancadas. E eu vi ele dando um saco de pancada, na minha mente já foi assim. Eu já vou utilizar isso pra gente fazer uma apresentação e ter esse A mente perturbada também. Nesse dia foi no meu treino, ele chegou se perguntando como fazia, eu fui mostrei, aí ele primeiro ele errou, aí ficou olhando assim, aí eu achei que ele ia desistir. Dei as costas, quando virei, tentou de novo. Tentou, até tá conseguir. pensando, O sonho Ele dele desiste. era competir. Ele é Ele competitivo, falava né? muito comigo no WhatsApp. Ele dizia, eu vou competir, parceiro, eu vou competir. Eu digo, vai em nome de Jesus, se dedique que você vai. Quem é outra turma que... Tem o teatro e tem da Paixão de Cristo. Certo. Fizeram questão de vir Pronto. para poder. Eu queria agradecer a presença de vocês aqui. A gente que agradece. Fiquei muito feliz de ver, eu vi você criança, gordinho, viu? Exatamente. Correndo lá na quadra, lá do lado da minha Isso casa. mesmo. Sabe onde eu moro ali, sabe? Aquela casa que tem lá da Do quadra. lado da quadra. Sei Via qual lá é. Marinho lá com você. Ótimo. Mande um abraço pro seu pai, quero muito bem a ele. Muito obrigado. Diga a ele, viu? Tá certo. E fico muito feliz de ver que você, essa evolução, né, virou um atleta. Ei, Edson, desculpa interromper. Eu queria aproveitar e parabenizar, né, os projetos sociais Sim. que vocês têm, porque esporte, teatro, música, eles resgatam vidas, eles salvam vidas. Salvam vidas. Como salvou a minha, como salvou de várias pessoas que fazem parte do teatro também. Eu creio também que fazem parte do projeto de vocês. Então, eu queria parabenizar vocês também principalmente o professor, né, pela atitude, por tomar a frente disso e mostrar para esses jovens, né, que a vida é bela, a vida é boa, né? E o exemplo, né? Que Exemplo de vida. E o Udi aí, eu fiquei muito feliz, cara, de verdade, viu? Agradeço. De verdade. E E eu, assim, eu quero lá- conhecer lá o projeto, Não tem viu? só Tá feito. jovens Podem lá. ir. Lá de todas as idades. É, Tem são senhoras, quero conhecer lá o tem eu, né, projeto. que sou senhora, tem Jovens mais e outras senhoras, senhoras. aceitamos todas as Viu? idades, todas as Aceitamos pessoas. todas as idades. O foco da gente é sempre ajudar. Quanto mais a gente estiver ajudando, mais a gente está feliz. Amigo, você tem pedigree, porque eu conheci Marinho já com essa essência de sempre pensar no próximo, de sempre se mobilizar, de sempre estar envolvido. E tá aí o exemplo, né? Você hoje fazendo, dando continuidade, o que... Pretendo até o resto da minha vida. Tenho certeza disso. Quanto mais gente eu salvar, mais ajudar, aí eu vou continuar sendo feliz. Eu É o uso que uma- importa. Eu Nós uso uma temos frase... um propósito em comum, viu, meu amigo? Porque é a mesma coisa que a gente faz As também. coisas estão bem difíceis, né? Mas vocês estão de parabéns, viu? Obrigado. E fique o convite. Podem ir lá. Sim. Por favor, vão. Eu já me Tem uma senti. visita. Dante já tinha me convidado, Dias e já tinha me... horários, Lá funciona o Muay Thai a semana toda, até o sábado. Os É, horários de segunda, quarta e sexta é à tarde, às 3 horas. Sim. Na terça e quinta é à noite, às 6h30. Com o Eloá, às vezes comigo. Às vezes eu não vou à noite porque eu tenho faculdade. Aí eu só fico durante a tarde. Mas quando eu não vou pra faculdade, eu tô lá à noite também. Eloá também é instrutora? Sim, estruturando. Dan também? Eu também. Eu só vejo ela toda apanhada quando chega lá no teatro. Eu vou parar de apanhar. Nós temos 6 instrutores lá, preparados para dar aula. Certo? Eloá começou comigo do zero, Dani do zero, e hoje estão aqui ao meu lado. Preparei e capacitei-las para isso. Bom, pai, é louvável, verdade. E eu amo fazer parte dos dois, tanto do Muay Thai quanto da Paixão de Cristo. E vocês moram perto ali bênção, também? Sim. Eu moro perto da linha.
Ah, tudo meus vizinhos, Flávio. Eu não sabia. Pertinho, né? A gente mora na rua da igrejinha que tem, ali perto da capela. É, Dani próxima à também. estação. Mora tudo pertinho. É. Tá bom no Raio Isabel pra lá também, viu? Ela não tenta mais, ela Ei, vamos um dia lá? Vamos. Se você não for, eu vou. Pelo menos Só você. Bem-vindo à sua casa. Você vai pegar meu contato aí com a Pode Isa deixar. e você vai me cobrar. viu? Pode deixar, Você vou cobrar. me Vou cobre cobrar. lá. E você que participa do teatro, peçam os meninos que tiver, as meninas que tiver, vão treinar, serão todos bem-vindos, todos bem recebidos. E é muito bom essa ligação que a gente pode ter, certo? O teatro, o Muay Thai, sempre tá ajudando a gente. Conexões. E até bom a gente desmistificar certos preconceitos. Que a gente diz, eu não vou pro Muay Thai porque é briga, eu vou apanhar, não sei o quê. É uma agressividade, pior que não é. Não é isso. diferente. Eu quando Dani chegava, cheguei apanhado, assim, Dani, não vou não. Aí Dani, vamos? Eu vou não, eu vou. Eu sou o primeiro a levar um murro no olho, mas eu sei que não é isso, eu sei que é algo diferente, eu sei que é um treino, você vai ter disciplina, você vai ter toda aquela preparação para poder competir, para poder... mas é bom porque a gente desmistifica isso. O nosso dilema lá, primeira coisa é cidadão. Formar cidadãos de bens, trabalhadores. Quando chega um menino dizendo, não vou poder treinar mais porque eu vou começar a trabalhar. Isso para mim não é uma tristeza, para mim é uma felicidade. Você Tá no caminho certo. Tá no caminho certo. Entendeu? E aí, depois disso, vem o competidor, naturalmente, surge naturalmente, ninguém é forçado a nada, certo? E esse é o nosso dilema. Cidadão primeiro, treino, e se você decidir lá na frente, você vai competir. O importante é isso. É verdade. E pra quem não quer competir, tem autodefesa, né? Também, muito importante. Exatamente. Eu acho que é a minha parte, a E a defesa. saúde também, né? E a saúde, né? Até porque para fazer teatro tem que ter uma boa performance. Aí, Demais, rapaz, e é puxa. ainda mais a gente depois dos 40, né? Já tem Não, nem falo. Dani. Eu tô chegando lá, viu, Fábio? E para o papel que a gente faz. Esse aqui, ele doutor Kung Fu, né? Foi. Kung Fu, isso aí chegou a faixa preta no Kung Fu, aí parou. Eu particularmente não gostava muito não, porque ele ficava dando soco no vento, nunca vi, não tinha. Tem propósito. Mas tudo tem propósito. Ele fazia Não, sombra, ele né? quando chegava em casa assim, aprendia um golpe, eu papai, ele pequenininho, hoje eu aprendi como é que Eu tô um meio golpe começando a mortal. lembrar de vocês. Meio começando a lembrar. Eu lembro dele pequenininho, eu acredito. Eu não sei. Bem Cabelinho gordinho, Eu amarelinho, né? não sei se minha esposa foi tua professora, Cleide. Foi. Pronto. Ah, Ó, tá agora. um Batista. Um Tá, Batista. exato. Ó, tá tudo em casa agora. Já tô brincando. Então é isso. Cara, obrigado. Obrigado por vocês, viu? E lembrando que sempre falar dele sempre vai. Não vai me vir tristeza. Vai vir felicidade. E ninguém. E ninguém. Ninguém. Pode ter Só certeza. felicidade. Viu? Certo? Obrigado, Yuri. Obrigado. Viu? Agradeço. Vou lá, viu? Obrigado por lá. Viu? Vou lá, viu? Que eu quero levar uma surra de vocês três. Até agora a gente está recebendo aqui minha amiga Kellyanne. Está conhecendo aqui os estudos do Garage 77 e veio dar a sua contribuição, a sua memória, a sua lembrança aí de Lucas Moisés. Ela que foi professora dele, é isso, Kellyanne? Isso, eu fui professora de Moisés lá no Barão, no ano de 2019. Né? Moisés estava no 4º ano. E Moisés já fazia parte do teatro, né? Então já sempre foi, desde sempre, um menino que se mostrou talentoso, respeitador, né? com todo mundo, tem um bom convívio, muito divertido. Então, assim, ele, na época ele tinha acho que de 9 para 10 anos, quando ele foi meu aluno. Então, hoje estava agora acompanhando o Moisés, né, na fase da adolescência, porque estou na gestão lá de Francisco Barbosa, que é a escola que ele estava estudando, e continua o mesmo meninão, né, educado, do mesmo jeito, atencioso, carinhoso. Então, assim, para mim, Moisés, mesmo quando não estava sendo meu aluno durante esse período, né, de 2019 até agora, quando me encontrava na rua, me chamava de tia, abraçava. Então, um menino muito querido. Professora tia para sempre, né? Até hoje eu ainda... Eu também, quando encontro uma Ainda professora, me ainda chamo de tia. Mas eu acho tão bom. É que é um carinho, bom, né? É um vínculo, né, que é criado. E E isso é interessante, Flávio, que todo mundo que está passando por aqui, parece que se combinado lá fora. Vamos dizer que ele era alegre, que ele era... mas é exatamente a essência dele, na verdade, a essência aqui. dele. Sempre foi esse menino divertido mesmo, alegrava as tardes. Ele estudava à tarde na época lá no Barão, 2019. Então,
Era uma duplinha que era do teatro também, era ele e Vinícius na época, que eram meus alunos. Só que Vinícius era o danadinho e ele era o que segurava Vinícius, né? Mas era o super cúmplice, divertido. né? O danadinho é o cúmplice. Mas era assim, era a alegria das tardes da escola. A gente estava até conversando esses dias, porque tem uma merendeira lá na escola atualmente, que ela era merendeira na época também, lá no Barão. E aí estava falando, lembrando justamente dele, né? Como ele era divertido. Sempre foi esse menino alegre, Moisés. Então, assim, um carinho gigante por ele. E na escola também, os professores agora, quando aconteceu, na verdade já vinham elogiando, né? Ele ficava no final da aula para tirar dúvida. Ele estava fazendo o primeiro ano técnico, que é o curso em administração. Então, ele ia sair, quando terminasse o ensino médio, com formação também em administração, né? Técnico em administração. Ele estava no curso e o professor do técnico estava falando do destaque dele na sala de aula, né? E falando justamente sobre a vontade que ele tinha. O professor falou sobre o projeto que ele estava fazendo na sala, que eles começaram a fazer um projeto, né? Que está com parceria com o Sebrae. Começaram a fazer o projeto e ele falava que fazia parte do teatro, que tinha vontade de continuar, de botar o negócio para frente, e também falava da questão do trabalho do pai, né? Que o pai é marceneiro. Isso. Então o professor disse que ele sempre estava conversando sobre isso com ele, falando sobre a marcenaria do pai, que pensava em colocar para frente, e em relação ao projeto que ele estava fazendo, né? Que chama o projeto lá do curso técnico em administração. Então era um menino que tinha assim, né, uma visão do futuro também, né, além de tudo, porque a gente sabe que os jovens de hoje são muito assim, a maioria pensa no agora, né, em estar ali, em se divertir. Disperso, então, né? Justamente. E ele não, ele já falava, já pensava no futuro, e o próprio professor dele, o professor João, que é professor do curso técnico, falou sobre isso, do empenho dele em relação a isso. Até o professor do Muay Thai aqui também relatou a mesma coisa, que ele queria ir longe, e chegar a ser um competidor profissional de Muay Thai, e assim, se cobrava muito quando faltava o treino, alguma coisa assim, ele queria, estava lá te dando ajuda. Então ele se dedicava em tudo que fazia, na verdade, né? Ele muito tinha sede de viver. Isso. Ele recentemente, ele tinha até feito uma dupla com um colega dele e criado um pequeno estúdio para produzir efeitos sonoros, para entendeu? Um pequeno estúdio. Aí ele, Flávio, eu criei um estúdio, tal, me ajuda a divulgar? Eu digo, ajuda, manda para mim. Aí ele pegava, mandava para mim, ele logou marcar, ele ficou muito feliz porque o senhor divulgou e não sei o que. Eu disse, manda para mim, o que eu puder ajudar você, eu ajudo, meu filho. Você Não sei se é o mesmo, tem um menino lá na escola que também até da igreja que tem essa questão eu acho que é ele, não sei se talvez não seja, né? Não dá dúvida. Eles mesmos criavam os efeitos sonoros. Eu disse, menino, como é que tu cria esse negócio aí? Não, a gente Criatividade, né? Acostumar desde pequeno tá na... Multifuncional ele, né? Eu não sei nem pra onde é que vai esse negócio, amigo, hoje em dia. Assim, então realmente era um menino encantador, que a gente fica... Você viu, assim, a cidade abalada e eu estava falando ali com as meninas a experiência que a gente teve terça-feira. Na segunda-feira, como estava na situação ainda que, né, de saber como é que Moisés estaria, então, no domingo à noite eu fui até lá no Valfredo, né, encontrei com o Flavinho, vou saber notícia pessoalmente, e aí a gente combinou de, na segunda-feira de manhã cedo, fazer um momento de oração por Moisés, pela recuperação. Tinha até convidado o Flavinho para participar desse momento, e aí, infelizmente, não deu tempo de fazer esse momento de oração na segunda, mas a gente fez na terça, né? No retorno para a escola, na segunda a gente não teve aula, todo mundo participou da despedida de Moisés. E na terça-feira a gente combinou de receber, de acolher mesmo os alunos, né? Porque foi algo que abalou todo mundo, e ele, como era muito querido, ele não tinha amigos só na sala dele. Ele tinha amigos em toda a escola, inclusive os melhores amigos dele estudavam no terceiro ano do ensino médio, né? Estudam, né? Benjamin e Eric. E aí a gente combinou esse momento e a gente ficou sem saber como ia fazer, tava todo mundo, professor, abalado, todo mundo, mas resolvemos fazer na quadra da escola, porque quando a gente chegou na escola, a gente achou que ia pouco aluno. Como a gente tinha cancelado as provas, ia ter aula normal, a gente achou, não, acho que vai pouco aluno, todo mundo muito ainda abalado, mas a escola estava cheia, e a gente sabe que a escola ela é viva, né? Os corredores alegres, e na terça-feira estava uma escola totalmente diferente. A escola cheia, mas os corredores silenciosos, né? E aí a gente ia fazer o momento no pátio, que a gente achou que ia pouco aluno, quando a gente viu que tinha muito aluno, vamos para a quadra. E eles saíram em silêncio de dentro da escola para a quadra. Na quadra a gente fez um grande círculo, né? E aí a gente falou, eu falei, a professora fez uma oração, e nunca vi uma coisa daquela, os alunos todos em silêncio, em oração por Moisés. E os próprios colegas, assim,
vendo como foi que abalou todo mundo, porque eles não ficam em silêncio. Adolescente, né, criança e adolescente fala muito. Então, quando a gente já teve outras experiências esse ano passado, de levar os alunos para a quadra, para palestra, né, na época do Setembro Amarelo, para alguns eventos, e eles não se concentram por nada nesse mundo. Então, eles estavam todos tão abalados que estavam em silêncio, mas era aquele silêncio assim, né, ensurdecedor, como fala, porque todo mundo se questionando, todo mundo sem compreender o porquê daquela situação. Então, assim, a gente rezou pela alma de Moisés, para que, né, com certeza que Deus já o recebeu, pela família dele também. Então, foi um momento diferente na escola, que a gente conseguiu, assim, eu até comecei a falar sobre isso, não era o momento que a gente queria estar fazendo, mas foi o que aconteceu, e assim, foi uma experiência para a gente, que a gente conseguiu comprovar o quanto ele era querido. Porque tinha os alunos de todo o ensino médio, os professores, todo mundo muito emocionado, todo mundo muito abalado. Mobilizou uma cidade, né? Uma cidade inteira, na verdade. Na verdade, pronto, Natal, esses dias aí, amigas minhas, você conhecia o menino que foi atropelado em São José? Então, assim, todo mundo no estado viu, né? Porque foi... Sair vários... Então, todo mundo ficou muito, muito abalado, assim, um adolescente, com a vida inteira pela frente, e estava, né, fazendo atividade física, estava correndo, enfim, não é o esperado. Tinha um objetivo de vida, né? Na verdade, quando a gente para pensar, ele tinha um objetivo que era crescer, né? Tudo que ele fazia, ele se dedicava no teatro, na escola, nos esportes que ele praticava, que não praticava só um, né? Então, assim, era um menino com sede de viver. E aí, por isso que abalou tanta gente. Já abalaria de uma forma geral, né, pela forma que aconteceu. Imagina sendo um menino tão querido. É verdade. E eu sempre estou falando aqui para quem está passando por aqui, que essa dor que a cidade está sentindo, que todos nós estamos sentindo, nós somos pais, que a gente se coloca no lugar dos pais de Rafael, ela vai se transformar numa saudade, e daqui uns dias a gente não vai lembrar mais de Moisés com tristeza. A gente vai lembrar dos momentos bons que ele iluminou a vida da gente e do exemplo que ele deixou aqui em São José e para todo mundo. Ele contribuía de todas as formas, né? No teatro, na Paixão de Cristo, como o padre Jarbas falou na entrevista, né? Ele era um menino que contribuía o que ele fazia. Eu estava até procurando esses dias umas fotos dele e achei as fotos dele do Leãozinho, que ele foi do Mágico de Oz, né, Flavinho? Lindo, né? Do Mágico de Oz. Fazia muito bem. E nessa época ele tinha, acho que 9 para 10 anos, justamente, né? Com a roupinha do leão. Então, assim, a gente vai, como você disse, ele vai lembrar dele com saudade e que seja um exemplo a ser seguido, né? Na verdade, que os jovens de hoje comecem a refletir na sua vida, se aproximar mais da igreja, se aproximar mais da família, porque ele era um menino muito família, a gente percebe, né? Eu também tinha um convívio familiar com ele, quando ele era mais novo um pouquinho, o pai dele foi meu vizinho na época, então assim, ele sempre foi um menino, né, de casa, e aí que os jovens de hoje comecem a vê-lo como exemplo, porque a gente sabe que hoje em dia o atrativo, na verdade, maior é outro, né? Então, eu sempre fui encantada com o trabalho de Flavinho. Nessa época eu tenho uma situação específica de outra pessoa que eu pedi para a mãe dele deixar, que a mãe não queria deixar ele fazer o teatro na época, por preconceito, não sei o quê. E aí eu fui lá, chamei a mãe, conversei, mostrei os pontos positivos, disse a ela que... E o ano passado, no São João do ano passado, essa mãe me abraçou na rua, na festa, e me agradeceu. Disse que eu abri os olhos dela, porque ela perdeu um filho para as drogas na época, né, que tinha perdido. E eu até quando conversei sobre isso com ela, disse, você acabou de perder um filho, né? Deixa o seu outro filho se encaminhar para o lado bom. Lá ele só vai encontrar pessoas boas, enfim. Então, o ano passado, depois de tantos anos, que esse episódio foi também no ano de 2019, depois de tantos anos ela veio me agradecer. Então, assim, eu fiz a propaganda porque realmente Flavinho tira os jovens, né? Leva os jovens para o caminho, né, do bem.
E aí eu consegui, eu não sei por quanto tempo ele ficou no teatro, mas hoje eu sei que ele não foi pro caminho Mas das foi encaminhado, drogas, né, entendeu? pelo lado Não, bom. justamente. E assim, né? É a prova de que a gente tenta fazer, a gente como educador, né? Mostrar o caminho do bem, né? Que foi isso que eu tentei fazer com essa mãe e deu certo na época. E que Flavinho faz muito bem com tantos jovens. Graças a Deus, E né? Moisés seguiu esse caminho, né? E aí agora a gente tem o exemplo dele para os jovens seguirem, né? Que ele era muito novo, mas tinha tanta coisa para Mas era ensinar. gigante. Muito. É, Muita coisa para uma ensinar. coisa que eu admirava muito ele era a questão da fé dele, porque as apresentações, as peças que a gente faz, a gente puxa muito para o lado de Deus. A gente, por exemplo, tem a peça da Bela e a Fera. A gente conta o contexto da fé, da Bela e a Fera, mas no final a gente dá uma moral bíblica, uma moral Sim. voltada para a religiosidade. Então, ele queria muito aprender sobre a questão da religiosidade. Ele, Flávio, eu queria que o senhor me levasse mais para a igreja. Como é que faz? Como é que faz a primeira comunhão? Como é que a gente procede? Ele queria muito isso. Aí tem Edenilton. Eu não sou tão conhecedor como Edenilton da igreja, é um rapaz que faz a paixão de igreja. Eu disse, Edenilton, sua missão vai ser ensinar Moisés, vai vivenciar Moisés na fé dele. Aí, vamos embora. Aí a última vez que a gente apresentou a Paixão de Cristo foi em Georgina Avelino. Eu acho que foi foi Georgina Avelino, não lembro a data. Aí ele pediu, perguntou onde era que tinha uma igreja. A gente tava lá, todo mundo se maquiando, se arrumando, preparando cenário lá, aperreado com todo mundo. E ele, onde é que tem igreja, Denilton? Sabe, vamos comigo. Foram lá. Era na missa de lavar pés. Pois ele foi lá e pediu para lavar os pés das pessoas. Ele foi lavar os pés das pessoas lá junto com ele. Aí Deus ficou tão orgulhoso. Disse, olha, Moisés lavou os pés das pessoas, tudo. Ele quer aprender sobre a fé, como é que você faz a primeira comunhão. E eu vou mostrar isso a ele. Não é à toa que Edenilton ficou muito... Ele não pôde vir devido à questão que ele está muito mesmo fragilizado devido a isso. Mas, assim, ele fez a parte dele, teve a sua contribuição, como que a Eliane teve a contribuição dela, como eu tive a minha também. E ele também contribuiu conosco também. Então, foi uma troca de experiência incrível. Ele falando nisso, né, naquele dia eu fiquei encantada que você falou que ele era devoto de São Bento, né? Foi. E ele fazia a oração de São Bento Em latim. Eu achei, ele aprendeu, né? ele me ensinou em latim. Ele me ensinou, ele falava para mim, Flávio, eu aprendi a oração de São Bento em latim. Aí eu até duvidei, assim, disse, tu aprendesse mesmo? Fala para mim, vem. A gente dentro de um ano, aí começou a falar, a orar, e eu disse, rapaz, eu sabia disso, a oração latina é mais poderosa. Eu disse, é mesmo, não é à toa que quando ele estava eu não gosto nem de falar nisso, porque vem muitas lembranças, mas quando ele estava lá na cama do hospital, eu cheguei perto do ouvido dele e disse, eu não sei orar em latim, mas eu vou pesquisar aqui no Google, e eu sei que você está me ouvindo aí dentro, e você vai orar junto comigo. Então eu comecei a ler a oração em latim, mesmo sem saber, mas eu sabia que lá dentro ele estava, e eu disse, segure na mão de São Bento e ore também. Aí eu senti que ele estava também orando naquele momento. Então, a gente não tem nem palavras, né, cara? Realmente é diferenciado. A cada pessoa que passa por aqui, a gente vai descobrindo mais uma virtude, mais uma atividade que ele fazia. Realmente fora da curva, como a gente fala. Exatamente. Né? Helena, eu queria agradecer a sua presença aqui. Eu que agradeço a Flavinha pelo A gente convite. que agradece. Eu fiz o convite a Flávia, vamos fazer uma homenagem para Moisés. Eu quero ceder o estudo, você conduz aí, senão você tem que fazer comigo. Eu não aguentaria. E aí, eu também não aguentaria fazer só. E agradecer também a Eliane, né? Porque até nos últimos momentos ela estava lá também preocupada, foi lá no hospital, no Valfredo, saber como era que estava, porque, assim, mobilizou todo o RN. Verdade. Então ela foi lá, se prontificou, saiu da casa dela, dos afazeres dela, para ir lá para saber, para ter a notícia dele. Mas é assim, né? A gente, como a gente falou no início, né? A gente acaba criando um vínculo com os alunos. Eu hoje estou na gestão da escola de ensino médio, onde muitos passaram por mim lá no Barão, fui professora no Barão durante 10 anos. E tem uns que ficam um vínculo maior, né? A gente sabe. Então, quando eu soube, na sexta-feira, eu já soube mais tarde, eu não estava em São José, eu soube mais tarde. Para mim, assim, foi assim... Embaque, né? Muito grande, um embaque muito grande, porque
E há pouco tempo, eu tinha até dito a Flávia, na terça-feira de manhã ele tinha falado comigo, terça-feira choveu bastante, né? Ele tem mandado a mensagem para mim, de 6h pouco da manhã, tia, vai ter aula hoje? Na terça-feira que antecedeu o acidente, né? E aí eu disse até a Leozinho, fiquei até com remorso, porque eram muitos alunos que estavam falando comigo naquele dia por causa da chuva. Aí o que é que eu fiz? Eu fui no grupo dos alunos e respondi de uma forma geral. Então, ele teve, assim, porque eu estava afastada uns dias da escola, então na última semana eu não estive na escola. Então ele falou comigo e eu acabei não respondendo nesse dia. E para mim eu acabei ficando com aquele remorso. Eu sei que ninguém espera, ninguém... Mas assim, era um menino que eu tinha um vínculo realmente. E eu fui pessoalmente saber, porque eu também conheço a família e queria entender como era que estava o quadro. Muita gente falando muitas coisas, né, nesse final de semana. Eu sei que muita gente, na verdade, era de verdade criando expectativa, esperança na recuperação dele. Mas a minha presença lá, realmente, eu ainda pensei se chegasse, conseguisse visitá-lo. Mas cheguei bem na hora que estava acontecendo os exames, né? Oi. Na hora que eu cheguei, tinha acabado de começar os exames dele. Mas é isso, assim, a gente como educador, né, participa da vida deles até mais do que da vida dos nossos É filhos. verdade. Porque a gente passa mais tempo na escola, né, com os filhos dos outros do que com os nossos filhos. E acaba criando esse vínculo grande. E Moisés, além de tudo, era um menino especial. Então, eu só tenho a agradecer pelo convite, me senti assim, lisonjeada mesmo por poder participar desse momento, né? E tenho certeza que Moisés agora está no céu, né? Tá bom. Olhando por nós, E a avó está aprontando por lá, querendo aprender as coisas lá em querendo cima. aprender, exatamente. E, ó, para você ver, só para me finalizar, que eu sei que a Eliane Não se preocupe. precisa ir para a escola ainda. Moisés, ele entrou no teatro através da avó dele, que justamente, ela, antes dela falecer, poucos dias de falecer, ela me pediu isso. Ela dizia, Flavinho, leve os meninos, porque ela amava muito os 3 meninos. Leve os meninos para o teatro, eu quero muito que ele aprenda algo, que ele, tipo, se apegue a você lá também do teatro e de uma certa forma se distraia com alguma coisa. Aí quando foi, acho que um mês e pouco, aconteceu isso com ela. Então, Moisés chegou até mim e disse, Flávio, foi algo que me sustentou, porque ele amava muito a avó dele. Então, ele sentia muito quando o teatro, às vezes não tinha aula, eu estou sentindo tanta falta do teatro, quando é que o teatro vai voltar, quando é que ele vai apresentar, quando é que não sei o quê. Eu disse, tenha calma, filho, ele vai voltar, eu também preciso respirar, né? Aí, a gente voltava, apresentava, e eu me sinto muito bem aqui, porque eu lembro da minha avó, eu lembro da gente, então a gente está muito unida, a gente tá uma família, então a gente acaba criando um vínculo, e como eu disse, eu me sinto pai deles. Eu acabo, de uma certa forma, como que a Aline falou, a gente acaba entrando na vida deles sem querer, né? Mas a gente se envolve de todo jeito, porque é um vínculo mesmo que é criado. Muito grande, muito grande. E Rafael sempre assim incentivou ele para ir para o teatro. Eu achei até que não. E por ele trabalhar, querer levar o filho para o trabalho e tudo, mas eles nunca, assim, proibiram, ele sempre deixava. Ele só queria que primeiro terminasse as atividades dele do trabalho para poder ir para o teatro. É à toa que chegava atrasado, mas ele falou, chega, entre. Aí ele entrava e... Mas é isso. Vai ficar as boas lembranças aí dele. Aí já está. Né? É isso. Obrigado, viu, Cadê? Obrigada a você. E agora recebendo a turma aqui no Teatro Diniz. Teatro de Inês. É a turma que faz a Paixão de Cristo, né? Então, uns integrantes da Paixão de Cristo, que são muitos. Eu queria participar da Paixão de Cristo, posso falar, agora eu queria ser o carneirinho. Carneirão, né? Não, vou ter que resolver isso aí. Estou aqui recebendo quem? Seu nome? Leide Medeiros, Vânia, Duda. Duda, a gente participou lá do Escola de Circo, Companhia Encanto. Foi. E ela hoje é professora de balé, que tem seu próprio, né, sua própria marca. Eu saí da Companhia Encanto, porque eu já estava subindo aquele tecido, fazendo aquelas coisas todas, mas aí quando botaram para dar umas cambalhotas, eu fiquei tonto, eu estou tonto até hoje. Porque nem o tecido eu consegui subir. Não, eu subia no tecido. Mas enfim, hoje a gente está fazendo essa homenagem aqui a Moisés, né, trazendo pessoas que conviveram com ele, para contar um pouco como foi a convivência dele com você, com tantos que já passaram por aqui. Foi um acontecimento muito triste, e está todo mundo muito abalado ainda,
mas que Deus ele dá o conforto. Ele né? está dando conforto a gente Ele dá o ainda, né? conforto. E a gente vai lembrar dele daqui a um tempo. Quando a gente lembrar de Moisés, a gente não vai mais chorar. A gente só vai rir porque vai lembrar de alguma resenha, de alguma presepada, de alguma risada dele. Eu não o conheci pessoalmente, mas pelo que eu vi nas redes sociais, as fotos, o relato de cada um de vocês aqui. É praticamente a mesma coisa, cada um falou a mesma coisa que o outro, não foi? Exatamente, mas é muito bom, a mesma coisa, mas de forma diferente. E é bom ouvir, eu queria ouvir de você. Como foi aí a convivência com Moisés, como é que. Conta uma resenha, o microfone é de vocês. A convivência com Moisés era leve. Ele chegou no teatro pequenininho ainda. E era doce e carinhoso. A gente carregava Moisés nas Era costas, nosso- no colo, era. Ele chegou naquele período que eu falei para vocês, depois que a avó dele chegou a falecer, que ela tinha praticamente entregado para ele vir pro teatro. Aí chegou pequenininho, só que a gente não queria colocar ele para apresentar, que não tinha como, ele era muito pequenininho. Então ele era nosso xodozinho. Onde a gente ia, era no colo de Vânia, Era no o colo chaveiro. de Duda, no colo de Leide. E nós sempre alegres, sempre Ia nas costas. nas costas. Então ele foi assim um xodozinho pra gente. Aí depois foi crescendo, foi pegando gosto pra coisa e foi bem no período que Leide entrou com as meninas, foi Leide. Então ele acabou tendo esse vínculo, tendo esse calor mais afetivo pelas meninas também. Quando eu entrei no teatro, lembro como se fosse hoje, lá na Secretaria de Saúde, né, que era lá perto do posto. O teatro de Inês em si, ele funcionava muito como se fosse uma terapia. Porque se você parar e perguntar a todos que fizeram parte do teatro, que fazem ainda hoje, todos tinham a questão de uma depressão, tinha passado por alguma situação. Então a gente entrava no Teatro Diniz justamente para a gente se ajudar, um ajudar o outro, um segurar a mão do outro. E quando eu entrei, eu cheguei pedindo a Flávia, chorando, porque minha filha estava passando por um problema de depressão, Duda. Né? Ela tinha tentado já suicídio e assim, como mãe desesperada, eu fui até Flávio e assim, sempre fiz de tudo por elas. Flávio, eu estou entrando porque eu quero acompanhar. Fui fazer balé por causa delas, teatro, tudo. Então assim, onde elas estão, eu sempre procurei estar. E na questão de Moisés, foi minha primeira apresentação, que foi como Ana, né? Que ele foi o galinho. Né, da Foi Moana. onde ele encantou todo mundo. Todo mundo. Ninguém esperava por ele, do nada. E assim, ele teve umas convivências assim, bem próximas a gente, com Duda. Ele ia lá para casa, ele e os meninos, que eram Moisés, Arthur e Fernanda. Né? Eram os três. Então assim, a gente participou, passamos mais tempo com eles. Mas assim, todos do teatro daquela época, quando a gente entrou, passava por alguma situação nessa questão, né, da depressão, tinha perdido alguém, que nem ele chegou no teatro depois da morte da avó. Então, assim, pra gente foi um baque, porque eu e Flávio, como somos dos mais velhos do teatro, a gente era como se fosse... Eram os pais, era a mãe de todo mundo. Então, assim, a gente tinha aquele carinho maior e aquele cuidado também. Tanto que muitos se foram, porque o teatro não é para você vir e ficar. É para lhe dar asas, né, igual uma borboleta, e você saber voar. Mas a gente foi ficando, né? Foi ficando. A gente voa, mas estamos até hoje ficando, aqui. Né? Para levar a emoção, levar o amor de Deus às pessoas Justamente, também. é isso que eu estava falando. Levar, através das peças, levar a palavra de Deus, levar os bons ensinamentos. E assim, como a Lady falou, eu criei o teatro justamente, começou comigo. Eu passei por depressão, eu sofria muito bullying na infância e naquela época você sabe que era muito mais pesado que hoje em dia, porque hoje em dia não tem mais essa questão do bullying, não. Antigamente era brincadeira, e é só brincadeira, tudo, mas machucava a gente. E teve uma hora que eu cheguei em casa e parece que a chavezinha girou. Não vou aceitar isso não, vou procurar outros caminhos, e acabei buscando por outros caminhos. Aí comecei a procurar vivências, que era mais difícil de você fazer teatro de Natal, de você buscar, de você
ter condições financeiras para poder fazer, e eu ia num canto, ia no outro, até em circo que chegava na cidade, eu ia lá perguntar como era. Aí surgiu projetos da José Augusto aqui em São José, eu comecei a fazer, aí depois para Natal e assim, aí eu disse, aí foi no tempo que eu fazia o teatro normal, grupo de teatro com o pessoal, só que era para apresentar, para brincar. E teve um tempo que eu fiz o EJAC, o primeiro EJAC foi implantado em São José do Pibu, que é um evento religioso que retrata a questão da gente ter um contato direto com Cristo. E eu tive esse contato com ele, e eu disse, por que não eu não usar isso que eu sei para poder ajudar as outras pessoas, para a gente poder levar o amor de Deus através das peças? Porque a gente está se ajudando, eu estou ajudando ela, está me ajudando, e a gente está se curando, mas só isso? Não, vamos curar outras pessoas. E a gente começou a fazer isso, a gente se curava, a gente começava a levar para outras pessoas e contagiar com o amor de Deus, e isso até hoje sai um, entra outro. Tem uns que não saem, né, que não tá lá, mas... Não quer sair, né? Não querem sair, mas são sempre acolhidos, até os que saíram também, quando volta, eu sou sempre teatro, e assim a gente vai levando. E Moisés, assim, quando o teatro, a gente tem o recesso, ele ficava, cadê as peças de teatro? Eu tô com saudade do teatro. Que não sei o que. Eu disse, tenha paciência, meu filho, dê tempo pro seu professor também, para mim. E era sempre... Na pandemia também. Na pandemia. pandemia. Se afastou mais também. A gente foi fazer uma live uma vez, foi banda denunciar a nossa live. Mas enfim, foram muitas vivências boas, como a gente falou, lembrar de coisas boas dele, do sorriso que ele tinha, que contagiava a gente. Então chegava lá, era mexendo com um, mexendo com o outro, brincando. E é isso, Moisés é isso. Moisés é luz, Moisés assim, onde chegava irradiava tudo. E tudo, né? Será que eu vou conseguir falar? Ela fez um texto tão lindo do galinho, e o galinho foi demais. Quando eu conheci Moisés, como minha mãe falou, ele era muito pequenininho, né? Eu era menor também, né? Junto com ele, os irmãos dele, né? Fernando, Arthur também. Eu me apeguei muito a eles também, que em Itauã, né? Vinícius também. Me apeguei muito a eles também por serem mais crianças, assim, né? Por terem essa... do teatro. E eu também... Cuti-cuti. E eu também gostava mais de criança, né? Me via assim, mais neles, né? E nisso, eu até falei lá no velório dele, no textinho que eu fiz, que eu também postei, que eu aprendi muito com ele. Quando ele entrou no teatro, ele fez tudo grande, assim, pra mim foi tudo grande. Ele fez o Galinha, né? Ele fez o Pedrinho, no sítio do Pica-Pau Amarelo, ele fez tudo, todos os personagens, ele fez o Leão, o do Mágico de Oz, ele fez tudo. E eu me inspirava muito nele, né? Porque eu era muito tímida, muito, muito, muito. E eu sempre via ele, eu ficava encantada. Encantada até hoje. Eu sempre falava assim, ai meu Deus, um dia eu quero ser o Leão. que ele fez. Teve uma vez que ele fez também, que me tocou muito, que ele fez o Ratinho. Foi, e eu fiz o Visconde. E nesse dia eu ficava, meu Deus, hoje eu acho que eu venci um pouco mais a timidez e a gente começou a atuar melhor, né? E a nossa amizade... E evoluíram muito. E eu sempre, sempre, sempre vou lembrar dele muito mais de quando éramos crianças. De quando ele era criança. Ele me encantou muito por ser leve e ele era do mesmo jeito até hoje. Mas Duda arrastava as criancinhas. Não era Xuxa, mas era rainha do baixinho. Isso aí ia levando os pequeninos. Até hoje eu ainda não acredito, né? Como todo mundo não acredito o que aconteceu. Mas a ficha não cai. Isso, a ficha não cai ainda, mas eu espero que ele esteja bem agora, que ele esteja feliz agora. E que eu vou sempre lembrar dele dessa forma, de tudo que ele me ensinou, de tudo que ele me ensinou dentro do teatro e fora do teatro, na vida também. Um grande amigo ele foi e é, hoje em dia. Eu vou dizer uma coisa de todo o meu coração, eu vou sair desse programa hoje. Eu acho que transformado pelo aprendizado que eu estou tendo
aqui de conhecer um pouco mais dele, de perto, sem ter conhecido. E eu saí aqui me lamentando por não ter tido um contato com esse menino. Porque cada um que passa aqui e fala alguma coisa dele, eu, eu sou um cara que eu procrastino muito, eu me saboto muito. E tudo que eu estou vendo aqui é o que ele era o oposto disso. E às vezes a gente busca inspiração em alguém, em alguma situação, para que a gente possa evoluir. E aí muita gente diz, um velho de 46 anos ainda está. Eu acho que eu quero ser um Moisés quando eu crescer. Eu acho que essa A palavra. é a palavra. Eu acho que eu vou sair daqui hoje. Quando eu chamei o Flávio para fazer essa homenagem aqui para ele, eu não sabia que o quanto Moisés, sem nem me conhecer e sem nem eu conhecê-lo, ele iria me ajudar tanto. Moisés foi definitivamente abriu o mar para a gente. Porque eu vou sair daqui hoje assim com muito aprendizado. E também, desculpa interromper, mas também, com certeza, muitas pessoas não sabiam que era ele, mas que viam as apresentações e não sabiam que era Moisés que estava ali. Pois é. E a nossa última apresentação, eu faço parte de uma liga acadêmica da faculdade. E assim, é um barco que a gente entrou que sempre me recorro a Flávio. Flavinho, eu estou com uma missão no orfanato, estou com uma missão com crianças autistas esse semestre, agora estou com de oncologia, viu? Lá na Duval Paiva esse A semestre. gente tá junto, amigas. E a nossa última apresentação foi do Chaves. Né? E ele esteve com a gente no mês de maio, dia 17 de maio. Isso, desculpa, só para interromper um pouquinho. Essa apresentação do Chaves, ele nunca tinha apresentado. Ele era o sonho dele apresentar do Chaves. E ele nunca tinha oportunidade, porque foi a primeira peça que a gente criou, não foi, Leide? A gente apresentou, foi a primeira do Chaves. E ele dizia, a Chaves deve ser muito legal, muito legal. E a gente, eu disse, Moisés, você tem coragem de apresentar? Eu disse, eu tenho. Então vamos ensaiar, bora. Ensaiei com ele, acho que uns 3 dias, não foi? 3 dias, a gente apresentou. E ele fez perfeitamente. Então, assim, parecia assim que ele estava se despedindo até da gente, né? Como a última apresentação. Foi ele, Lívia, que é a irmã dele também, que faz parte, está junto conosco também. Que depois que os irmãos, depois da pandemia, só quem voltou foi Moisés. Então, assim, E trouxe Lívia, a irmã dele, para ficar com a gente. Então, assim, parecia que ele estava se despedindo do jeito dele, o jeito do Chaves, a alegria dele, que ele contagiava a todos. Foi algo que, assim, nem Deus explica. Mas daqui para frente a gente vai lembrar dele com boas lembranças, né? Com os momentos bons, os momentos engraçados. E essa dor ela vai virar saudade, ela já é saudade, mas ela vai virar. Ela vai ficar normal, vai ficar comum, porque vai ter uma hora que Deus vai confortar cada um de vocês, cada um de nós, e vai manter a lembrança desse cara aí sorrindo e fazendo todo mundo sorrir. É impressionante que nesse dia nós apresentamos o Chaves. Flávio está falando aqui. E assim, pra gente foi algo que marcou muito, né, a apresentação do Chaves. Foi a primeira peça criada e praticamente a última que ele apresentou. No dia do acontecimento, a gente estava apresentando a do Chaves. Ele não pôde apresentar nesse dia, mas a gente apresentou e... sei. Coisas que não tem explicação. Coisas que não tem explicação. E resta isso. Essa homenagem aí para ele. E eu queria agradecer a presença de vocês aqui, ter compartilhado um pouco da vivência com ele, um pouco da história do Teatro Inês. Eu sou muito fã desse cara. De verdade, tem um legado enorme aí. É um exemplo para muita gente. E é isso, né, Flávio?
Vamos pra frente. Ainda tem mais, né? Vamos pra frente. Obrigado, viu, meninas? Muito obrigada. E agora, Flávio, a gente está recebendo a turma de onde? A Paixão de Cristo. Da Paixão de Cristo. Eu vim outra vez, né, Edson? Antes para mostrar um pouquinho da Paixão de Cristo. É. Agora veio o resto dos integrantes, não de uma forma tão como a gente queria, não é? Vir, mas prestar homenagem para uma pessoa maravilhosa que passou por nossas vidas e deixou um legado muito bonito. Flávio, mas você está percebendo que a cada turma que vai entrando, a gente está mudando a nossa forma de conduzir. A gente já está mais à vontade, mais leve, já né? está mais leve, né? Porque a gente iniciou aqui foi muito pesado para a gente relembrar tudo isso, né? Mas a pessoa foi passando e a gente já está lembrando só dos momentos bons aí de Moisés. E aí a gente está recebendo agora aí mais uma turma da Paixão de Cristo. Se apresente, seu nome? Meu nome é Isabelle. Isabelle. Neide. Neide. Jéssica. E Jéssica. Jéssica também, desculpa interromper, Jéssica era uma das primeiras integrantes do Teatro Diniz, viu? É, né? Foi uma das primeiras integrantes. Aí continua. A Emília. Dançamos muito, não foi? Foi. Você é jovem. E aí a gente quer ouvir de vocês aí os relatos dos bons momentos que tiveram com Moisés, porque uma situação muito triste, a dor da perda, mas que a gente vai ter que se conformar e Deus vai trazer esse conforto para cada um de nós. E a gente só vai lembrar dele daqui para frente das memórias boas, das risadas, dos bons momentos. A gente queria ouvir de vocês aí. E logo ele, que era uma pessoa extremamente feliz, né? Para ele não tinha tempo ruim. Ele sempre, toda vida que a gente olhava para ele sempre estava com um sorriso de uma ponta. Ele já acordava com aquele sorriso no rosto. Eu sei de dias que a gente passou junto lá na praia, né? Que a casa de praia da gente é junto com a esposa de Rafael e eles estudiam lá, né? Sim. Todos juntos. Já acordava, já via ele, já vinha rindo. O que é isso? Tu já tá acordada aí? Já, tem que acordar cedo. Eu acho que a gente não, 2 horas da tarde ele dormindo. Eu digo, ele levanta. Eu acho que a gente nunca viu ele triste. É. Eu acho que sempre brincalhão nos ensaios, na hora das apresentações, que a gente ia colocar o figurino, sempre rindo, brincando, fazendo vídeo, né? Como eu faço parte da produção, junto com o Flávio da Paixão de Cristo, ele tinha um papel lá na Paixão de Cristo que de repente terminava, né, Flávio? E ele ficava me ajudando na parte da produção lá. Eu dizia, Moisés, me ajuda com isso. Aí, produção, bora agir, produção, bora agir. E me ajudando a trazer as coisas e trocando o figurino do pessoal, né? Então, ele sempre com um sorriso. Não tinha uma hora que a gente olhasse para Moisés e ele tivesse com cara feia ou dissesse que não ia ajudar. Ele sempre estava ali prestativo em ajudar em todos os momentos. Então, para a gente vai fazer falta, a gente vai lembrar sempre, mas aí a gente tem que seguir. A gente tem que seguir a nossa vida. Para a família é mais difícil, para a gente que é amigo também é difícil, que a gente estava com ele ali o tempo todo próximo, mas Deus deu conforto lá na hora dele, e eu estava dizendo até às meninas, deu conforto, chamou ele, disse, Moisés, eu sei que você não quer ficar aqui, que você não é uma pessoa triste, então vamos comigo. Então nessa possibilidade que a gente se apega, né? Que aonde ele esteja onde ele estiver, ele está feliz. Ele está olhando para a gente está comentando os negócios ali, e Jéssica até riu. Você deu uma risada aqui agora, que está contando os podres dele aqui. Quero saber alguns aí. Eu gostava da resenha. Da resenha. Porque ele sempre foi muito da resenha e as meninas estavam descobrindo ali sobre as namoradas. Ó, que eu perguntei logo no início, como eu terminei. Surgiu muitas vezes. Teve ele estava com uma mocinha lá na procissão da Sexta-feira da Paixão, que foi. Depois da Paixão de Cristo, a gente foi para a procissão, que foi aonde Flávio apresentou ele
para o meu filho, dizendo que meu filho ele faz gibis, ele publica gibis, não é gibis não, é mangá. Mangá. É. Depois Quero traga aí pra conhecer, você. viu? Pronto, ele Traga faz pra cá. mangá. Então, Moisés, eles... Mangá faz a gente rir, é caca. Não, mangá é japonês. Não, é um tipo de gibi, né? Eu sei, porque eu não perdi a... Não perder a piada. Então, Tá saindo rei daqui. percebi. Mas aí, Moisés, ele começou um elo com meu filho através daí, né? Porque eu não sei se o Flavinho já citou que ele também fazia parte, né, dessa área De produção. de produção. Aí, Flavinho, quando apresentou Moisés, ele tava com uma mocinha, cabelo cacheado. Aí a menina, ela disse, não, ele namorava com outra pessoa. Moisés. Ei, Belinha, desculpa interromper, mas nesse dia eu tava na cultura, me trocando para mim ir pra procissão. Ele chegou, porque ele, assim, Moisés tem o pai dele e ele me tem como segundo pai. Então ele foi apresentar essa mocinha a mim. Olha, Flávia, eu tenho fulano de tal aqui, vou pra procissão, posso ir com o senhor? Eu digo, pode. Eu falei, tua namorada? Aí ele falou, não, só minha amiga. E pegado na mão. Pegado na mão, foi. Aí tá certo. Aí a menina que tava lá na frente, não, ele não namorava. Como assim não namorava? Moisés estava lá com a menina. Aí Duda fez, não, ele namora com a menina lá do balé. Como assim, Moisés? E foi assim que ele tinha muitas Muitas amizades. Era um cara de muitos contatos, né? Muitos contatos. Aí eu até brinquei, você é jovem. Né? Era jovem e jovem tá... E quem não gostava E quem de não Moisés, go- né? Porque gostava de Moisés. amoroso, carinhoso, Carinhoso. super Carismático, atencioso, né? carismático, com minha avó mesmo, que não é vó dele, né? Ela é a avó postiça. Mas Ele chegava, benção avó, a senhora tá bem, com minha tia também, benção tia, e era... Eu sou prima né? dele postiça, eu Ele sou era prima dele muito postiça, carinhoso, principalmente com idosos. Idosos ele... Muito carinhoso, Ele muito. até pela a falta da avó dele, que ele tinha um carinho enorme, aí ele se apegava muito assim, a idoso, né? Pessoas mais velhas, ele tinha esse carinho especial. E era um menino especial, né? Eu tava mostrando um vídeo dele ali, as meninas, ele dançando forró com vó. Ele do tamanho dela, né? Do mesmo tamanho. Aí fazia, eita, vó, dá certinho, do mesmo tamanho da senhora. Ela disse, não é, aí quando ela foi ver ele da outra vez, ele já bem grande, ela disse, não, agora não dá certo mais não. Aí ela até brincava, fazia, se eu fosse nova. Ele, assim, dentro da paixão de Cristo, a gente vai continuar com a lembrança dele ser uma pessoa extremamente delicada. Ele estava lá o tempo inteiro, todos os ensaios, Moisés estava lá e vai fazer falta, né? Amava quando a gente saía daqui para outros lugares, né? Isso. Amava. E eu me atrevo até a falar que ele vai continuar lá. Com certeza. Com vocês, pode ter certeza. Nosso disso. coração vai estar sempre a lembrança com ele dele. E a lembrança dele. Moisés ele não vai voltar, mas ele vai ficar. Vai. Né? Já está no coração de cada um. Vai cuidar de cada um de nós, né? Cuidando de cada um. Eu falei para outras turmas que passaram por aqui, né, que eu não tive o prazer de conhecer ele pessoalmente, mas é tão interessante que é como se eu tivesse conhecido. Né? Sim, sabe o que é engraçado disso tudo? É que a gente não imaginava o tanto de amizade que ele tinha. O tanto de amigos que ele tinha, o quanto ele era querido. Porque no dia do enterro dele, eu sei que muita gente que estava lá era mais curioso, assim, né, para saber. Muita gente não sabia nem quem era ele, mas pela fatalidade. Mas quem estava lá, que era amigo dele, que era próximo dele, não tinha uma coisa que dissesse, não, ele em nenhum momento foi triste. Então, foi ali que a gente percebeu que Moisés era uma pessoa muito amada, que nem o pai dele, no depoimento que o pai dele disse, não sabia que o filho dele era tão querido daquela forma. Então, ele fez o trabalho dele bem feito. O pouco de tempo que ele passou aqui, ele fez o trabalho dele bem feito. Foi um cometa da alegria. Que deixou um legado muito bonito, né? Deixou um legado muito grande. E uma história de na vida. hora lá, né, do enterro dele, muitos jovens da idade dele. Você via muitos mesmo da idade dele.
eu nunca vi uma cidade se transformar em um coração só. E a gente estava falando até no ciclo de oração que fizeram, muito sim. jovem, né? Que a gente nunca vê aqui. Esse monte Nunca de vê, jovem fazer essa oração. é. E interessante, Edson, falar também, ele uniu muitas religiões, porque era muita gente orando por ele. Era pastor, era espírita, era católico, era todo mundo em um coração só, em uma O oração objetivo só. era o mesmo. O objetivo era o mesmo. Lá Então, no dia da oração, lá na praça, a gente, como católico, foi para rezar o texto. Hum. Mas lá na hora foi uma pessoa evangélica e começou a pregar E ela falou coisas extremamente, assim, perfeitas para o momento. Necessária. Então, ele uniu, porque ele uniu de diversas formas e pessoas e religiões, porque ele não distinguia a amizade que ele queria. Né? A pessoa que chegasse para ele ofertava o coração dele da forma que ele sempre... Eu costumo falar que as coisas de Deus, a gente tem muita coisa que a gente não entende naquele momento, mas a gente vai entender lá no final, o desfecho. Por isso que aconteceu isso, por isso. Então, eu acho que a vinda de Moisés, a passagem de Moisés por aqui, ela veio com um propósito. E o propósito, eu posso estar até enganada, mas um dos propósitos dele foi mostrar a esses jovens quem é Deus. Muitos jovens dali não tinham nunca nem rezado um Pai Nosso. Sim. Então, esse foi um dos propósitos mais lindo que eu vi lá na hora, foi porque tinha jovem que não sabia nem rezar um Pai Nosso, mas estava ali pedindo a Deus, e né? Flávio estava falando aqui o quanto ele tinha fé, né? Que ele rezava a oração de São Bento lá em e a questão de buscava a igreja, e buscava a curiosidade, ele queria aprender as coisas da igreja e de viver aquilo, né? E ele, e ele ensinou que Deus fez o melhor. Para esse momento, Deus fez o melhor. Então, ele ensinou a todos esses jovens que ama ele, que amou e ama ele ensinou o verdadeiro sentido de Deus. E eu tenho certeza que é isso que ele quer. Lá de cima ele não quer ver ninguém triste, não. Então, para quem estiver assistindo, estiver vendo aí, vamos ser fortes, né? E vamos lembrar das coisas boas dele, dos bons momentos, levar o legado dele. E lembrar que ele era um cara feliz, um cara alegre, que ele não quer ver ninguém lá de cima, ele não quer ver ninguém triste, não. O início é bem doloroso. O início de um luto, ele é bem doloroso. Então, a gente tem que se apegar primeiramente a Deus, segundamente, à felicidade que Moisés tinha. Que ele tinha uma felicidade que, por mais que ele estivesse passando por algum problema, era muito difícil ele transparecer. Né? Isso. E o luto ele precisa ser vivido, né, para que a gente possa quebrantar nosso coração, acalmar e seguir. É isso, Fábio? Ele trazia muita questão do teatro, da Paixão de Cristo, para sanar até a saudade que ele tinha da avó dele. Ele tinha muita saudade, ele dizia, eu me sinto tão bem, porque foi como eu falei para você, foi Tia Socorro que praticamente entregou ele para o teatro. Ela disse, cuide dos meus meninos, leve para o teatro. Eu não aguento eles aqui mais não. Leva eles para o teatro. E eu comecei eu disse, aí ele era nosso chaveirinho. Desse tamanho aqui, o cabelinho bem, chanelzinho, parecia que botar aquelas cuiazinhas de índio, galego, nele. Era no cangote de um, pegado no colo de outro. E a gente começou a levar ele. Aí foi no período dela, que ela se foi. Aí, para não ter esse peso grande, ele começou a ir com a gente. Ele, Fernanda e Arthur. Aí, teve a pandemia, os meninos não quiseram mais seguir, ficou Moisés. Aí trouxe a irmã mais nova, Lívia, que ainda está conosco, na Paixão de Cristo. E eu conversando com ela, estava muito triste, que não sabia como era que ia ser sem ele. Eu disse, Lívia, eu tenho certeza que ele estando aqui, ele queria que você continuasse, que nós continuássemos, porque ele era alegria, ele era amor, ele queria que a gente fizesse o melhor. Então, quando a gente faz algo para Deus, a gente não faz só um pedacinho, a gente faz o melhor, a gente oferta o nosso melhor.
dúvida. Então, quando a gente faz isso, a gente acaba entendendo algo grandioso que a gente, eu, você fez. Então, eu acho que a gente aprendeu muito com ele, a gente trouxe muita vivência dele e que a gente possa passar essa vivência, esse amor, esse carinho para as próximas pessoas, né? Do jeito da gente, através da arte, através do amor, através do que você sabe fazer. Porque ele passou para as outras pessoas através da arte, É. de diversas formas. E é isso, eu queria agradecer a presença de vocês, de ter vindo aqui. Eu queria só dizer uma coisa antes de Fique à terminar. vontade. Eu ouvi uma pessoa falando sobre o luto. Eu sei que a gente não pode permanecer nesse luto. O luto dói. A gente tem que viver esse luto, mas a gente tem que continuar vivendo a nossa vida. Para a família, para os amigos. Deus, ele pede para que não abandone a família de Moisés. Né? A família, quando eu falo, o pai e a mãe. Porque para a gente que é amigo, para a gente que vivia naquele meio, tá doloroso. Imagine para o pai e para a mãe de Moisés, né? Que perdeu um filho, todos os dias. que está ali assim. Não abandone. Mas vai passar um tempo, a saudade vai aumentar, mas não abandone a família, porque para eles dói em dobro. E eternamente. Então, assim, eu digo isso porque eu já vivi um luto de perto, dentro da minha família, da minha tia que perdeu uma filha, e eu sei o quanto, eu não sei, assim, a dor dela. Não vou dizer que eu sei a dor dela, mas eu sei de ver o que ela passou e o que ela passa até hoje. Vai fazer 20 anos da minha prima, mas até hoje ela vive esse luto, mas ela continuou vivendo. Então, que não abandonem a família de Moisés e orem muito pela alma dele, de Moisés, porque ele precisa muito de oração também. Porque assim como foi um choque para a gente, para ele foi ainda maior, porque ele não esperava que aquilo ia acontecer com ele naquele momento, naquele dia. Um jovem com tantos sonhos e projetos, ele não imaginava nunca que ia acontecer. Então, que ele ia tão cedo. Então, a alma dele, o espírito dele, precisa muito de oração para chegar onde ele tem que chegar. E é isso. Vocês querem falar alguma coisa? Fica à vontade. Só Não, quero... eu queria agradecer a presença de vocês aqui. E eu queria que hoje, Flávio, encerrasse. Rapaz. Da forma que você quiser. Eu queria agradecer a Deus primeiramente, né, que nós estamos aqui hoje. Poderia ser qualquer um de nós, poderia ter sido eu, você, mas infelizmente foi ele. E agradecer a Deus pelo dom da vida, por nós estarmos aqui, que Deus possa dar o conforto, não só a mim, como a família dele também, que necessita muito desse conforto. É uma dor que não vai passar, não tem como se acostumar, mas a gente pede o conforto para poder viver um dia após o outro, que não é fácil. Eu, assim, não me sinto como o pai dele também, mas não sou o pai, então o pai dele está sofrendo 2 vezes, o que eu estou sofrendo, está sofrendo 2, 3, 4 vezes mais do que eu. Mas, assim, tudo me faz lembrar dele, mas hoje eu vejo tudo me faz lembrar dele com carinho. Eu às vezes choro, mas choro de alegria, não é chorar de tristeza. Eu choro de alegria porque eu tenho certeza que ele deixou algo bom nos corações da gente. Ele plantou uma sementinha. Então que a gente possa cultivar essa sementinha e que floresça. E que a gente possa florescer para outras pessoas também. Então, obrigado, meu amigo, pelo espaço, por a gente estar mostrando quem foi e quem é esse menino tão especial que chama-se Lucas Moisés. Finish. É isso.